Sejam bem-vindos, libertos e libertas, a mais um Libertos Cast, esse programa que eu conduzo na tentativa de fazer com que vocês aí enxerguem realidades diferentes. Comigo aqui hoje está uma grande amiga que se aventurou, entrou em uma área que todos nós vamos passar em algum momento das nossas vidas, a morte. E nesse momento delicado, como é importante nós termos parceiros e pessoas que nos apoiem e nos conduzam de maneira mais humanizada nesse processo. Qual é o ramo que a minha amiga Gimene Marques entrou? A funerária. Ela abriu uma funerária em Cabo Frio, a Funerária Prime, que tem como principal objetivo o acolhimento e um serviço de confiança e acolhimento justamente nesse momento de dor, de angústia que eu e você, todos nós, iremos passar. Então, comigo aqui, seja muito bem-vinda, minha amiga Gimene. Muito obrigada. Prazerzão. Prazer é meu de estar aqui, de você abrir esse espaço pra gente, para falar sobre esse momento delicado da vida de todo mundo, que é o luto. E assim, para mim é uma coisa muito natural falar sobre o luto, mas é muito difícil as pessoas ouvirem sobre o luto. Sim. Então, estar aqui mostrando para todo mundo que é mais fácil lidar com o luto do que todo mundo acha, para mim é um prazer muito grande. Cara, que incrível. E eu já conhecia você um pouquinho lá do hospital, né? Do Santa Isabel. Isso. Olha só que coisa incrível. Coincidência, né? Olha isso. E quando me apresentaram, quando me trouxeram o seu nome, assim, eu falei, nossa... Aí você comentou comigo, né? Que era lá do Santa Isabel e tal. Eu falei, nossa, você mudou de ramo completamente, assim, né? Exatamente. Saí da saúde, que é promovendo a vida, né? Sim. E fui para a funerária, que é o final da vida, né? Então, Sim. realmente, são diferentes, mas, na verdade, são todos muito interligados. Maneiro isso. Legal, Gimene, porque realmente eu vejo isso, porque na hora que você falou assim, que promovendo a vida, eu pensei, mas cuidar do luto desse momento é promover vida. Promover vidas. Que incrível, que assim, porque me veio isso na hora também. Exato. E essa sua visão me encantou muito, porque é um tema, eu procuro trazer aqui exatamente isso, assim, temas que são questionadores, assim, sabe? E normalmente são tabus, sabe? Lidar com a morte é um tabu muito grande, assim. Muito grande. Você nota isso no teu dia? Sim. Há um preconceito muito grande de falar com a morte. Porque, assim, acho que as pessoas, se falarem da morte, é porque elas vão ver a morte em pouco tempo. Mas, na verdade, não é isso, né? A morte é uma passagem, né? É uma coisa que todo mundo vai sofrer um dia, né? E falar sobre ela não é desejar ela, muito pelo contrário, é se preparar para ela. Então, uma funerária, ela não é uma inimiga das pessoas. Exato. Ela está ali justamente para te acolher, para te dar as mãos no momento que for necessário. Então, você ter uma funerária de referência, você ter amigos que trabalham com isso, é muito importante. Sem dúvida. Você não precisa repreender. Não, vocês precisam realmente acolher, porque nesse momento tão difícil de vulnerabilidade da pessoa, você precisa estar com alguém que vai te acolher, que vai te ajudar. Porque é nesse momento que você vai precisar de algum amigo. Não, total. E assim, você falou assim, essa questão de repreender, de repelir, assim, é engraçado, eu já vi mesmo pessoa passando por funerária, tá repreendido. Então... Vê o carro funerário e faz Senhora Cruz. Isso é presente. Meu Deus, então tá bom. Porque eu pensei que fosse algum problema com o meu meio, né? De convívio. Não, isso é muito comum, muito comum. Ao mesmo tempo que as pessoas têm curiosidade, elas têm medo, né? E aí faz o sinal da cruz, faz, ai meu Deus, não. Nossa, deve ter muita história no meio. Muita história. Posto de combustível, então, nossa, ninguém quer abastecer. Começa aquelas piadinhas, né? Olha, seu Uber tá chegando. Sério? Sério mesmo? Então, cara, é uma área muito, assim, muito tabu mesmo. Muito tabu, total, assim. Como é que foi isso, assim, Gimene? Porque você saiu de uma área, você era formada em outra área, e aí você saiu. Como que foi isso? Conta pra gente. Então, eu sou formada em gestão hospitalar, né? Eu formei em 2007, mais ou menos 2006. Então, quando eu vim pra cá, a gestão hospitalar, ela não era conhecida. Então, fui uma das primeiras gestoras hospitalares aqui de Cabo Frio. Já trabalhei com várias clínicas especializadas, no centro de imagem, centros de diagnóstico
laboratorial. Sim, legal. Trabalhei em hospital também, trabalhei na área de oncologia. Então, a saúde foi o meu início profissional, né? E aí, o segmento funerário, ele veio como uma oportunidade, Certo. na verdade, né? Eu estava desempregada em 2022, e aí eu tinha um amigo que ele era tanatopraxista. Você já ouviu falar em tanatopraxia? Eu lembro desse termo há muito tempo atrás, não é nada comum. Então, Você eu vai me explicar tinha depois. esse amigo que era tanatopraxista e que precisava de um sócio. E aí foi onde eu entrei na sociedade, e aí a gente não era mais só um laboratório de tanatopraxia. Porque a Prime, na verdade, ela iniciou como o primeiro laboratório de tanatopraxia aqui em Cabo Frio. Nossa. E aí, com essa sociedade, veio também a ser a funerária. Então, hoje a Prime, ela funciona como laboratório de tanatopraxia e funerária. Mas aí, o que é tanatopraxia? Perfeito. Né? Então, a tanatopraxia, ela se resume na conservação do corpo para ele passar pelo processo do luto, processo do velório. Então, a gente tem um laboratório mesmo, tipo um centro cirúrgico, uma mesa, Nossa. com vários instrumentais, que aí a gente prepara o corpo com fluidos cavitários, né, para fazer a conservação. E aí essa conservação, ela depende do tempo que será necessário o velório do falecido, né? Então, assim, se você quiser, eu quero velar durante uma semana, a gente tem equipamentos e materiais necessários para fazer a conservação para uma semana. Eu preciso para um mês. A gente também Olha isso. Sério, cara. e isso é a tanatopraxia, que são a infusão, né, de fluidos para a conservação do corpo pelo tempo que for necessário a essa despedida. Olha que... Não, eu tô assim... Eu não sabia que tinha essa questão. E olha que eu sou médico, trabalho na área da saúde e tal, mas não sabia do fluido de querência, assim. Muita não gente sabia. não sabe. Não sabia, é completamente novo isso. Assim que eu comecei a ter a ideia de entrar no segmento do luto, eu comecei a perguntar a alguns médicos que eu conheço. Você sabe o que é tanatopraxia? Não, nunca ouvi falar. Gente, como é que o médico não sabe o que é tanatopraxia? Eu, da área administrativa, é normal não saber da tanatopraxia. Agora, o médico não sabe? Sim. E realmente, tem muito médico que não sabe. Muita gente não sabe o que é tanatopraxia. Os leigos, então, não sabem nem que existe esse tipo de trabalho. E é um trabalho extremamente importante para o luto. Por quê? Sem dúvida. Porque a gente dá o conforto, dá a segurança e dá a higienização do ambiente para passar pelo processo de velório. Na verdade, assim, eu vejo isso muito como... É justamente dar o tempo que a pessoa ali precisa para poder fazer uma despedida, para poder... Porque se não fosse assim, o nosso corpo em algumas horas ali, ele já entra num estado... assim, dependendo da temperatura, dependendo de vários fatores. Faleceu, ele entra com decomposição na mesma hora. Sim. Aí depende do organismo, né? Tem organismo que ele demora mais um pouco, tem outros que são mais rápidos. Mas, assim, a decomposição, ela é existente após a morte. Sim. Então, você poder dar dignidade para aquela pessoa que faleceu e dar conforto para todos aqueles que estão presentes durante o processo do velório, isso é fundamental. Não, total. E foi o que você falou, ter pessoas, ter amigos. Eu acho muito legal, assim, falar sobre isso. E foi um dos motivos, assim, de eu trazer, porque... realmente, assim, eu nunca vi ninguém, assim, eu nunca conversei, na verdade, eu como médico já conversei com o pessoal de funerária, mas assim, só naquele momento ali que eles vão falar comigo, tal, da declaração e tudo mais. Às vezes... né? Não, entrega ali, pede uma ajuda pra poder liberar logo, tal, tudo mais. E aí a gente vai, conversa, mas assim, ter realmente um conhecido, alguém, e eu acredito que isso é muito legal para todo mundo, de repente, ouvindo, para poder criar um contato e para poder conhecer você, a pessoa, realmente, a Gimene, realmente, quem conduz tudo isso, entender e sentir essa confiança de chegar e conversar sobre isso, né? Porque no momento de dor, você fica perdido, naquele momento. Aí você tem que procurar alguma, você não sabe quem procurar, você não sabe, de repente nunca viu valores, não sabe como é que funciona, você não sabe. Então, assim, fica perdido mesmo. Sim, fica perdido. E assim, os valores, eles variam muito. Justamente acontece quando você está menos despreparado. Sim. Mais despreparado financeiramente, né? E aí vem a importância
das vezes de um plano de assistência, que muita gente também não tem esse hábito de contratar um plano de assistência. Então, é importante sim ter um plano de assistência, porque assim, as pessoas se preocupam em ter um seguro de carro, em ter um seguro de casa, mas assim, são seguros que às vezes você nunca vai usar. Nunca vai usar. Esse é certo. Né? Para o plano funerário é certo que você vai usar um dia. Exato. E a Prime tem o seu plano funerário também. Tem também, eu não sabia Tem disso. também. A Eu não gente sabia. lançou um plano de assistência à família individual. E aí, para justamente ser uma funerária mais completa, proporcionar tudo que o segmento funerário ele tem disponível no mercado hoje para cuidar e acolher todos aqueles que precisam. É uma diferença muito grande assim, quando eu vejo que a pessoa, de verdade, é uma pergunta que é muito constante, assim, minha. Isso eu preencho, normalmente eles perguntam, doutor, como é que funciona? Uhum. Aí eu pego e falo, olha, você tem, primeira coisa que eu pergunto, você tem plano? Então isso é uma constante, assim, é uma pergunta que realmente eu faço sempre. E eu noto, assim, de verdade, pessoal, não tô falando porque ela tá aqui, na verdade ela tá aqui porque eu vejo a importância desse assunto, é o contrário. E eu vejo a diferença que é o alívio que é quando a pessoa não tem. Eu falo assim, então é tudo com eles. Sim. Então é tudo com eles. Tipo assim, tá tranquilo, tu toma aqui só a declaração, você vai ligar pra eles, vai pegar, entregar e pá, e acabou. Isso. Aí a pessoa, tá. E aí a pessoa, ela tem tempo de passar pelo luto. Porque senão ela fica brigando, eu vejo a situação dela tendo que entrar em contato, aí chora, aí não sabe se sofre, não sabe se resolve as coisas. Tipo, é uma coisa, é tenso, realmente, é um momento delicado. E assim, a minha sugestão é até vocês contratarem um plano local do seu município. Por quê? Porque se você contrata um plano, vamos dizer, um plano de banco, você tem que entrar em contato com a seguradora, e a seguradora ela não tem funerária no local, ela na verdade ela tem uma terceirizada. Então tem esse processo, esse tempo aí de comunicação e de translado também, que às vezes a seguradora ela não usa um serviço local, ela traz da sua origem. Às vezes do Rio, às vezes está sendo de Exatamente. Então, esse tempo é muito ruim para o familiar que está ali com um falecido no hospital ou onde estiver, né? Porque às vezes demora um dia para a funerária chegar aqui e fazer o recolhimento do corpo, né? E aí, então, se você tem um plano de assistência local, isso facilita, o tempo diminui. Isso deve influenciar na qualidade também, né? Influencia muito. Influencia na angústia do enlutado, né? Porque a pessoa tá ali, ela realmente quer ver o seu ente falecido de uma certa forma bem, assistido. Sim, né? sim. E aí esse tempo que você leva esperando uma funerária para fazer o recolhimento do corpo, às vezes causa muita tensão. Muita coisa. E aí já se perde a qualidade do serviço. Com certeza. Nossa, gente. E aí causa traumas, causa a insatisfação com a funerária. Sem dúvida. Causa muitos transtornos. E assim, voltando um pouco, porque eu acabei, né, entrando, a gente foi entrando assim, mas tá ótimo, assim, porque já tá me esclarecendo várias dúvidas e eu tô pensando que ao mesmo tempo que você tá falando, eu tô assim, cara, como que é importante essas informações, assim, tô feliz de você estar aqui passando isso pro pessoal, de verdade, quem assistir, vai ser um prazer. Você, então, tava no setor, né, na área da administração e acabou entrando em 2022 nesse ramo, né, no luto. E como é que foi isso? Porque quando eu entrei em contato com você falou assim, eu sou apaixonado por essa área. Como é que foi isso? A gente tem muitas pessoas que falam que depois que entra para esse ramo de funerária, se apaixona e não quer sair nunca mais. E realmente, olha, a gente se apaixona. Porque assim, para mim, pelo menos, é uma satisfação muito grande de entregar para o familiar um trabalho bem feito. Então, que trabalho bem feito é esse? Eu faço as remoções também, tá? Então, eu vou no hospital, vou no IML, onde tiver que ir, eu faço as remoções e levo para o meu laboratório. Então, assim, para mim, que encontro familiar lá vamos dizer, no IML, e aí o familiar ele tem que fazer o reconhecimento para a gente fazer a retirada do corpo, ele vê o falecido de uma forma. E aí a gente leva o corpo para o nosso laboratório, faz todo o tratamento necessário, faz a maquiagem, realmente a gente precisa fazer uma maquiagem às vezes. E aí quando a gente leva para a capela velatória o corpo, eles se espantam e se sentem agradecidos. Então esse agradecimento de ver o falecido ali
da forma que era antes de morrer, isso para mim é muito confortante. Não, Então, é com isso que eu me apaixonei, sabe? É com essa entrega bem feita que eu me apaixonei pela profissão. Nossa, gente, fez mais sentido agora. Porque aí você falou primeiro vez, eu falei assim, como é que consegue? Como é que consegue gostar, né? Como é que... Não, faz total diferença. Faz total diferença. Você vai me emocionar. Oh, Cara, é muito legal ver isso. Sério, pessoas que fazem realmente o que amam, assim. Sim, Sabe? Se sim. encontram realmente dentro desse caminho, assim, sabe? De fazer o que ama. E com isso impacta vidas. Sim. Quando a gente faz o que ama, a gente toca a vida das pessoas que estão à nossa volta. Não tem jeito. Assim, por mais que seja uma coisa automática, porque acaba sendo automático. Sim. Né? E a gente, às vezes, assim, para fazer a retirada no hospital, precisa ser muito rápido. Sim. Então, isso às vezes transmite uma certa frieza. Mas, na verdade, não. Porque quando a gente recebe o corpo na nossa unidade, a gente trata com amor. Eu não tenho dúvida. É esse amor que motiva cada dia a gente a ter mais clientes, a buscar mais clientes. Que legal. E assim, acho que imagino, porque foi o que você falou, de repente empresas, usualmente a gente vê muitos seguros e tal, assim, vamos dizer, chamar de seguro, né, de planos, né? De repente, planos que são, foi o que você falou, bancos e tal, e aí você não cria, de repente, uma relação. De repente, você já fazendo isso, você já tendo um contato próximo com a pessoa, porque uma das coisas que me espantou muito quando você chegou aqui foi que eu falei, você tem uma aura muito leve, assim, você é muito serena, muito calma e tal. Isso acolhe muito, isso é absurdo. Eu tô falando com você, eu sou todo acelerado. A galera já sabe, eu sou todo acelerado. Eu já comecei, acho que hoje até mais tranquilo. Fala liberto, né? Daquele fala liberto. Você é calma, assim. E é um ramo que é difícil você ter esse acolhimento. Então, quando você tem um acolhimento mais próximo, você conhece a pessoa antes, você... Acho que forma um laço até meio que de amizade, assim, de proximidade com acaba a formando família. um vínculo, sim. Porque aí a pessoa se sente mais confortável, né? Na verdade, lidar com mulher já é mais fácil. Verdade. E a mulher tem mais empatia. Perfeito. Então, você já tem uma certa aproximação com o familiar justamente por ser mulher. E segundo, por conhecer o que tá vendendo, conhecer o que está trabalhando. Perfeito. Né? Então, isso envolve mais. Não tenho dúvida disso. Você falou uma coisa muito interessante. Hoje em dia, né, com essa questão de, todo mundo é igual, né? Bem, não vou entrar no mérito, né, genealógico, assim, mas tem características, assim, realmente, a mulher é muito mais empática, assim, tem muito mais, eu vejo isso, quer ver, na hora de dar a declaração e de comunicar o óbito. Usualmente, médicas ali, mulheres, tendem a ter mais, acolher melhor a família do que médicos homens. Sim, tem mais sensibilidade. Mais sensibilidade, né? Exatamente. Eu noto que, assim, eu tento aprender isso com elas, assim, eu tento sempre, sabe, acolher, parar, perguntar se a pessoa sabia do quadro, da gravidade, porque às vezes é chegar e falar, olha, infelizmente, sua familiar... E aí a pessoa fica num limbo, assim, de tipo, não cai a ficha. Dependendo de quem for a pessoa, ela perde o chão completamente. Completamente. O chão Porque, assim, uma coisa é completamente. você ter um ente em um hospital e aí tá passando por aquele processo de evolução da doença, você vê que realmente não tá tendo melhora, você se conforta. Né? Mas aí, de repente, você tem um ente que ele infartou, foi para o hospital, você tem expectativa de que ele vai voltar, não de que ele vai partir. Sim. Então, realmente, a informação do óbito, ele é muito mais difícil de recebimento. Mas você, com certeza, ainda pega essa etapa, porque a pessoa provavelmente não caiu a ficha ainda. Você chega lá, a pessoa ainda está desnorteada, ainda está em choque. Você ainda tem que ter, então, uma certa abordagem psicológica total, assim, bem treinada para justamente fazer isso com a velocidade que tem que ser feito, porque o tempo ali vai influenciar na qualidade do seu serviço, tudo e tal, recolher, levar para o laboratório, e ao mesmo tempo você tem que ter essa capacidade de acolher também e tal, porque a pessoa está naquele momento de que não caiu a ficha. E assim, o serviço funerário, ele é muito amplo. E os valores, eles são passados nesse momento. E é desagradável você passar valor. Eu imagino. É muito desagradável. Então, assim, você tem que identificar o perfil da família. Porque tem família que quer um serviço mais em conta possível. Tem outros que querem um serviço de melhor qualidade. Então, você saber lidar com esse perfil, realmente é muito complicado.
Que é importante, assim, isso que você tá falando. Sim. Porque não é uma questão de julgamento, realmente é de se colocar ali e, assim, justamente não querer dizer, olha só, eu acho que você vai querer um mais em conta, acho que você vai querer... Não, é de falar assim, o que que você quer, o que que eu posso te servir, o que que... E sem fazer com que a pessoa sinta, assim, eu tô oferecendo um pouco pro meu pai nesse momento. Eu podia ter oferecido... Não, se sentir bem, assim, falar, não, eu tô oferecendo aquilo que é digno, o serviço, tá perfeito, tá tudo... Cara, que delicadeza, assim, eu nunca imaginei. Imaginou, Nunca né? imaginei isso, cara. E assim, o serviço funerário, muita gente fala, ele é muito caro. Assim, ele é caro realmente, mas ele é caro de acordo com a sua necessidade. Perfeito. Eu consigo oferecer um serviço mais em conta, eu consigo oferecer um serviço mais caro. Isso de acordo com o que você quer. É uma família que o falecido era uma pessoa muito vaidosa, gostava de luxo, gostava de brilho. Eu tenho isso para te oferecer, eu tenho brilho para te oferecer. Não, a família era muito simples, que é uma coisa, uma urna que a gente não chama de caixão, chama de urna, né? Olha só, não sabia. Todo mundo fala caixão, mas na verdade não é caixão, é urna muito mais mortuária de sepultamento. Boa. Como é que é? Desculpa. Urna mortuária de sepultamento. Cara, top, cara. Já aprendi de novo. É muito bom. Aí usa para o sepultamento em gavetas, em jazigos, né? E aí tem as urnas também de cinzas crematórias, que são aquelas... Sim, verdade. Uns vasinhos, né? Que é usado também. E isso é importante, porque assim, você tem justamente... isso é muito legal. E você entender o que a pessoa precisa, né, na verdade, né? Uma vez eu vi vou chamá-lo de filósofo, assim, porque é um pensador brasileiro, enfim, que ele falou uma coisa muito interessante para ele. Ele falou assim... ele tá falando, na verdade, de uma aula, né? E ele falou, se eu, por exemplo, tô vendendo uma blusa e a pessoa me pede uma blusa branca e eu pego a blusa branca mais cara e dou à pessoa, tipo assim, na verdade eu não quero ajudar a pessoa necessariamente. Eu tô querendo fazer da necessidade da pessoa, eu tô querendo oferecer, suprir essa necessidade da pessoa, mas principalmente para suprir a minha. Sim. Então, assim, quando você tem esse olhar, e me lembrou muito agora, que deu pra sentir verdadeiramente você, assim, esse olhar de, não é o que eu preciso, é o que você precisa. O que você precisa. Entende? Tipo assim, eu tenho aqui pra te dar o que você precisa. E oferecer realmente ali de acordo com... Cara, isso é uma visão muito, muito humana, num momento muito doloroso que você tem que falar de preço, cara. Sim, sim. Que E assim, delicado. os preços, eles são super variados. Sim. Né? Tem cada tipo, realmente, não dá nem pra... É difícil, né, estipular, assim, porque vai depender de bem fatores. Né? Tem fatores. Então, assim, as pessoas acham que o serviço funerário se resume ao quê? A colocar o corpo dentro de uma urna e levar ela para uma capela. Mas, na verdade, não é isso. Eu preciso higienizar aquele corpo. Se for um sepultamento de mais de 24 horas após o falecimento, eu preciso fazer o tratamento desse corpo, não só higienizar e tamponar. Então, isso tem um custo. Sim. As ornamentações também, para que o corpo fique apresentável no momento do velório, ele também tem um custo. Isso tudo é variado, de acordo com a necessidade do cliente. Sim, sem dúvida. Nossa, e assim, é engraçado porque eu, pelo menos, os contatos que eu tive, né, normalmente são homens, né, que vão fazer. Isso é presente, né, realmente, né. Eu parei pra pensar isso de ontem pra hoje. Eu falei assim, é verdade, rapaz, é só homem mesmo. Eu nunca vi uma mulher, eu pelo menos nunca tive contato. Não, até tem. Tem algumas mulheres que atuam no segmento, mas a grande maioria é de homens, sim. E por isso que, de repente, essa relação... Porque o homem, querendo ou não, foi o que você falou, a gente tá falando exatamente sobre isso. Ele tem menos empatia e tal, e aí fica uma coisa, dá uma imagem meio bruta da coisa, uma coisa meio... Desleixada, às vezes. Às vezes parece... Eu acho que ter, assim, uma pessoa que se coloca com carinho, delicadeza e tal... Pô, isso daí deve ser um diferencial muito grande. Pô, que ponto interessante, cara. Sim. De verdade. E é realmente mais presente. E você entrou e começou no laboratório ali, fazendo um tratamento a princípio, aprendendo aquilo. Na verdade, eu não faço, não. Isso, o laboratório, eu me limito só a fazer a maquiagem. Entendi. Quando é necessário, eu faço a maquiagem. Às vezes, faço a ornamentação também da urna, né? Agora, fazer as incisões, fazer a aspiração e fazer a injeção dos produtos, isso a gente tem técnicos que realizam esse trabalho. Interessante. Como que funciona assim, Gemini? Assim, vocês
para poder entender a parte assim, burocrática que vocês pegam, como é que funciona? Assim, deu a declaração na mão de vocês, assim, como que é o processo, assim, mais ou menos? Como que é o processo? Eu tenho um familiar entrou em contato comigo, dizendo que precisa dos serviços funerários para um pai, para uma mãe, enfim, para quem for. A gente orienta a família a ir para o cartório fazer a certidão de óbito, que essa certidão de óbito ela é fundamental na hora do sepultamento, né? Porque em conjunto com a certidão de óbito, eles dão a guia de sepultamento. Então, é essa guia de sepultamento que eles precisam apresentar no cemitério para enterrar, Sim. né, o corpo. E aí, em seguida, a gente faz o recolhimento do corpo, onde ele estiver, se estiver em casa, se estiver no IML, se estiver no hospital. E aí, geralmente, a gente direciona para o nosso laboratório para fazer os preparativos necessários. A gente orienta que o sepultamento seja sempre feito no dia seguinte. Por quê? Porque essa parte burocrática, ela às vezes é demorada. Sim. Então, assim, eu entendo que a despedida, ela precisa ocorrer. Então, você fazendo o sepultamento no dia seguinte, você tem tempo para resolver essa parte burocrática e tempo depois para se despedir. Sim, tem um tempo para poder ocorrer, porque senão, normalmente, fica muito tudo em si, fica muito em cima, muito corrido. Aí o seu luto, você vai viver depois do sepultamento, que isso não é legal. Eu, pelo menos, eu não acho legal. Acho que você tem que viver o luto ali naquele momento. É a despedida Porque, mesmo. exatamente, é a última vez que você está vendo aquele ente. Então, se despedir de uma forma tranquila, eu acho que essa passagem ela vai de uma forma mais confortante, Sim. né, para o enlutado. Então, a gente orienta sempre a fazer no dia seguinte, mas tem familiar que não quer fazer no mesmo dia. E aí, depois, a gente leva para a capela velatória, né? E aí é feito o velório de acordo com a necessidade da família, às vezes 2 horas, 1 hora, e de acordo também com o tempo da capela. Cada capela ela tem o seu tempo limite, né? Aqui, geralmente no município, pode até velar durante a noite, né? Mas tem lugares que não é permitido. Não sabia. Além das capelas tradicionais municipais, existem também os velórios que são feitos em igrejas. Geralmente, em determinadas religiões, eles têm essa cultura de velar nas igrejas, né? Então, a gente leva também até a igreja e, após o velório, a gente encaminha para o cemitério. Certo. Entendi. E assim, entrando agora numa parte mais descontraída um pouco, assim, né? Porque eu tenho muita... Como que é, assim, os eventos... Já aconteceu algum evento, assim, complicado, assim, você falar, meu Deus do céu, misericórdia, cara. Já alguns. Sério? Alguns. Já tivemos alguns incidentes com familiares durante o isso? velório. Que isso? Confusões durante o velório. Isso é comum. Não. É comum? É bem comum. Que isso? Um foi até um pouco recente. Eu deixei o corpo para ser velado. E aí eu falei, daqui a pouco eu volto para a gente encaminhar para o sepultamento. A família, não, tudo bem. E entraram para velar, né? 10 minutos que eu chego na funerária, me liga o pessoal do cemitério, Mene, vem para cá agora, a gente precisa fazer o sepultamento agora desse corpo, porque tá tendo confusão no velório. Eu, como assim confusão? Tava todo mundo bem. Que isso, cara? E aí eu fui correndo para lá, peguei o corpo e levei direto pro cemitério para fazer o sepultamento, porque os familiares estavam brigando. Brigando. E aí iam chamar a polícia também por causa da briga. Então, a gente teve que sepultar direto. Nesse momento, e meio que até, tipo assim, o corpo, no caso, viu que acabou, ele foi brigar. Exatamente. Nossa Deixaram Senhora. de passar aquele momento do luto, né? E aí, seguiram numa confusão. Normalmente, assim, causas usuais disso sei lá, porque eu fico imaginando que, sei lá, eu imaginei só realmente... É o que? Dinheiro? É coisa assim? Normalmente, usualmente, você já viu brigas assim? Intrigas, né, de família. Muitas vezes, a maioria é por causa de herança. Sério, cara. Eu imaginei isso. A maioria. Então, gente, façam
o inventário, fazem a repartição dos bens antes do acontecimento, né? Porque realmente dá a briga. Porque a galera deve ter medo disso também, o pessoal deve ter medo, tipo assim, se eu fizer porque tá querendo que eu tô atraindo a morte. Aí fica deixando, gente, pelo amor de Deus, isso não vai mudar nada, meu Deus do céu. Vamos parar de olhar dessa, tipo, uma coisa muito... E aí, às vezes, você elimina uma briga, uma possível briga, né? Sim. Quando você já faz a partilha. Preserva até a família que vai ficar, né? Sim, porque, nossa, imagina. Porque nesses momentos realmente dá confusão. Não, outra situação que eu fiquei imaginando, tipo assim, não sei, mas assim, é uma coisa meio hipotética, mas já aconteceu, sei lá, briga assim, mulher, amante, sei lá, alguma coisa assim. Tem também. Eu não cheguei a presenciar, não. Nossa, Mas eu já vi tem várias histórias. Sério, tem também. muitas Eu imagino, porque eu tô imaginando, o que poderia dar conflito? É isso, cara, é dinheiro e é relacionamento. É o que dá problema. Aí aparece filho também, né? Que a família não sabia. Que isso, cara. Sempre tem umas histórias assim. Que isso. E você falou agora que tá indo posto de gasolina, né? Que a galera... Sim. É outra situação que é usual em qualquer lugar que vocês param. Sim, todos expostos. Aí fica meio que um frentista empurrando pro outro. Não, você abastece. Não, você abastece. Isso é muito Tinha comum. muita superstição, muito tabu, cara. Muito. É o carro, cara. Tipo, Não, e o curioso foi a primeira vez que eu fui abastecer. Porque eles também se espantam em ver mulher dirigindo, né? O carro. E aí, além de ter esse empurra, quando olha que é uma mulher, sabe, dá um susto. Porque eu não esperava que fosse uma mulher. Aí ele já até abastece de uma forma mais tranquila. Viu que é uma mulher, aí... Você vê como até a resposta Sim, muda. muda também, né? Muda também. Nossa, essa do posto aqui... Cara, assim, eu fiquei espantado, assim. De histórias, assim, que você já presenciou, assim... Teria mais alguma, assim, que tu fala assim, cara, aquilo ali foi interessante, não sei, alguma coisa que ocorreu durante... Porque é um momento que qualquer coisa pode causar um grande impacto pelo teor de sensibilidade que é um momento. Então, assim, às vezes uma situação que aconteceu... Eu li uma vez também sobre... Teve um noticiário uma vez que o corpo, o cadáver, no caso, ele teve um espasmo, né? Tem. Cadavérico, né? E ele movimenta, ele pode ter uma contração, é isso. Como é que funciona? Você já presenciou? Já A gente tem muito quando está lá no laboratório, né? Depois que está ali para ver lá, não, porque aí a gente já tirou tudo que precisava. Mas no laboratório houve-se muito barulho, né? Por causa dos gases. Então, é comum fazer né? Fazer barulho. Olha só. Super natural. E mexer também, justamente por causa dos espasmos, né? Isso acontece mesmo. Pô, eu vi justamente uma reportagem falando que, sei lá, no Nordeste, algum lugar e tal, teve uma contratura, parece que a mulher estava segurando na mão uma hora e mexe, né? Mexeu e levaram para o hospital de novo. Levaram para poder ver, tipo, foi mó rebuliço danado, tiro do gajão. Geralmente quando o corpo ele não passa pelo tratamento, isso é mais comum de acontecer. Depois que ele passa pelo tratamento, isso já não acontece mais. Pô, gente, deve ser uma coisa, meu Deus do céu, desesperadora. Ou só fala, calma aí, meu Deus do céu. Tipo... você tá no velório, perto do cemitério, e vê a pessoa se mexendo. O outro sai voado, então você dá a resposta pode ser qualquer uma, né? Tipo, vambora. Cara, que loucura, cara. E assim, o interessante é que, culturalmente no Brasil, o que você acha assim? Porque várias culturas, né, a gente tem formas diferentes, né, de funerais, assim, vamos dizer assim, né? Isso deve variar muito, eu não sei bem, assim, né? Agora, no Brasil, de estado para estado, tem diferença? Tem, município para município tem diferença. Que isso? Arraial do Cabo. Gente, eu adoro ir trabalhar em Arraial do Cabo. Lá... O processo inicial é sempre o mesmo, né? A gente faz a remoção, leva para o local para velar. Mas aí o que é curioso lá é o encaminhamento para o cemitério, que a gente faz o cortejo e os familiares e os amigos que estão no momento do velório, eles vão mandando até o cemitério. Então, o carro funerário ele vai na frente e todos os familiares vão andando atrás até o cemitério. Então, isso eu acho muito curioso. Sim, muito mesmo. E é legal. Sim, uma forma também de você... De estar se despedindo. Se despedindo também. De ter essa passagem. Eu acho muito legal. E o mais interessante é que a cidade toda ela é estruturada para realmente ter esse caminho livre
pro cortejo. Isso é Olha, muito bacana. Eu isso não sempre me tem em São emociono. Pedro, Não não tem tem? em São Pedro, não tem em Cabo Frio, não tem em lugar nenhum. Eu só vi, pelo menos só vi aqui em Arraial. E eu acho muito legal. Não, muito interessante. Legal. Um padrão, assim, de quantidade de tempo, assim, não tenho, não, assim, usualmente, assim, que você já percebeu estado, ou de repente município, não. Então, no Sul e no Nordeste, o sistema funerário ele é muito mais estruturado. Então, assim, existe capelas velatórias como se fosse um cinema. Então, que tem o envolvimento audiovisual, tem o Nossa, olfato também. Eles trabalham muito com o aromaterapia, olha, com o som também. Eles fazem esse trabalho muito bacana pô, para que legal que isso. o familiar se sinta realmente acolhido e se sinta confortável com a despedida. Nossa, É, no Sul, isso é muito forte, no Nordeste também é muito forte. Em Minas, a gente também tem em Belo Horizonte 2 grandes empresas que têm esse trabalho de acolhimento muito bacana, que bons serviços para serem espelhados, porque que legal. realmente dá o conforto no momento que o familiar mais precisa, de momento de maior vulnerabilidade daquele enlutado. Isso é muito bacana. Não, você tá falando assim, eu tô total imaginando assim, tipo, e a gente sabe que a musicoterapia é algo importantíssimo. Então, assim, já é trabalhado hoje com diversos casos, não só nesse momento, mas em diversas situações, né? Enfim, e imagina, tipo, ter um ambiente, uma ambientação ali adequada, com um som Só. adequado ali que relaxe, seja mais relaxante, de repente até cores, de repente a cor que pinta as Sim, paredes deve influenciar, né? Tipo, nossa, isso daí é muito interessante. isso é muito bacana. Nossa, isso é muito interessante. E assim, deixa eu te fazer uma pergunta, porque uma coisa que me veio agora em mente, agora falando de conforto, falando disso, é o que usualmente, assim, porque é um momento que eu fico muito sem saber o que falar. Quando eu tô presente e tem pessoas, assim, que... Quando eu sou como profissional, né, isso é uma coisa que eu acabo, né, já tendo uma certa prática e tudo, apesar do que é uma novidade a cada vez, a cada situação, né? Porque tem situação que você espera que seja uma despedida tranquila, assim, um idoso de 90 e tantos anos com Alzheimer, tal, não sei o quê. Aí você fala, poxa, a pessoa já vai esperar, vai ser algo mais leve. E é super pesada a pessoa, assim, um familiar, porque não tem como, né? É a mãe ou o pai de alguém, então assim, vai. Mas tem outras situações que você acha que vai ser super pesado e acaba sendo, tipo assim, às vezes com jovens, assim, a mãe e o pai ali. E aí, às vezes, acaba sendo mais, né, assim, confortável. Eu vi uma situação até que uma mãe virou pra mim e falou assim: doutor, Deus me deu, Deus me tira, então eu tenho paz no meu Deus, então tudo que ele fizer, eu dou glória a Deus, apesar de estar doendo, tudo e tal, eu vou seguir. Tipo assim, eu falei, nossa, eu falei, isso é muito raro, assim, eu falei, meu Deus do céu, não sei se era aquele momento, se depois ela acabou passando por um processo de luto, né, que deve acontecer isso. Mas assim, o que normalmente acolher, assim, pra falar, assim, normalmente pra um familiar, assim, tem coisas que não se devem falar nesse momento que geram um desconforto, assim, que você nota que tem alguma coisa. Assim, o bom você tem que tirar do seu vocabulário. Bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem? Interessante. É E você verdade. tira. Porque para você pode estar bem, mas para aquela pessoa que está recebendo a notícia, ela nunca vai estar bem. Então, é sempre bom você chegar e falar: olá, meus sentimentos, Sim, lembre-se sempre dos momentos felizes, sim, que é isso que a gente precisa se segurar, sim. né? Então, as coisas habituais que a gente fala sempre bom dia, boa tarde, boa noite, isso nunca. É verdade. Isso você tira. É verdade. É verdade. Acho que assim, acho que às vezes até é melhor. Às vezes o silêncio às vezes é até melhor, né? Sim, principalmente quando é uma pessoa muito próxima, né? Então, só de você estar ali segurando a mão, estar ali do lado da pessoa, já é o suficiente. É verdade. É verdade Você mesmo. se fazer presente É já é o verdade. suficiente. Cara, que interessante, assim, Ismene. É, assim, que curioso, porque eu nunca tive oportunidade de estar conversando sobre o tema, assim, e agora com você aqui eu tô tendo essa oportunidade de olhar
E como que o mais interessante é isso, você entrar de uma forma e você sair, passar por um processo de transformação e sair de outra forma. Eu acho que isso que, de repente, muitos vão experimentar assistindo isso, né? Olhavam com uma forma pro luto, né? E a partir disso, daqui, essa conscientização, conseguem olhar de forma diferente, assim, né? E é muito legal ver você abordando dessa forma, assim, com esse carinho, com essa forma acolhedora, mais leve, né? Eu acho que facilita muito esse processo, assim, de luto, assim. Hoje a Prime, assim, como que foi a questão da abertura, assim? Porque você falou que em 2022 você entrou, mas isso foi um sonho seu, né? Eu sei que você tem o seu esposo, né? Como é que foi essa questão? Porque, assim, ele entrou junto? Como é que... Ele entrou junto comigo. E assim, na verdade foi um sonho meio que comprado de um amigo e que com a saída dele se passou a ser um sonho meu e do meu marido, né? Caramba! E aí é um sonho que a gente tá aqui para ver crescer e poder proporcionar o melhor para todos aqueles que necessitarem dos nossos atendimentos. Porque eu imagino, assim, que ele deve ter que ter... Porque o seu esposo ele não estava naquele processo ali do laboratório. Não, o meu esposo, na verdade, ele é arte finalista de quadrinhos. Olha! Olha só que maneiro! Diferente. Mas ele teve que comprar a ideia também, porque foi um projeto e também você entrou... Projeto que a gente entrou e que a gente tem para o futuro para a família, né? Que, na verdade, a Prime, hoje, ela é uma empresa familiar. Então, todo o acolhimento que eu dou para minha família é o acolhimento que eu proporciono para todos os que necessitam do meu trabalho. Sim. Né? Então, ele está junto nisso, ele está junto no acolhimento. Tanto que ele fala, Gimene, você fica com a parte da família e eu fico com a parte bruta, porque eu não consigo lidar bem com isso aqui. Sério, cara, Você já consegue ter esse carinho, ter esse envolvimento melhor com a família. Deixa que eu dirijo o carro, eu coloco as urnas... Na verdade, dirijo o carro, quem dirige sou eu. Ele vira só de carona. Deixa que eu coloco a urna no carro e a gente vai e você fica com essa parte mais social. Cara, interessante. Assim, e entrando um pouco nessa parte empresarial, né, da coisa, porque é uma coisa, eu acho que é legal sempre abordar, porque aqui no canal eu sempre busco, né, trazer formações, trazer caminhos, assim, profissionalmente mesmo, sabe? Diferentes, assim, porque às vezes as pessoas têm uma tendência de sempre olharem para as profissões usuais, né? E eu imagino que no ramo funerário deve ter sido um choque para alguns familiares. Tipo assim, de repente até pro seu marido, tipo, tá doido, meu Deus, o outro tá doido. Muita gente deve desanimar, né? A maioria. Tem. Assim, eu tenho uma família muito grande, né? Então, a família da parte da minha mãe recebeu super de boa. Aí, a família do lado do meu pai já meio que se espantaram, por causa do preconceito mesmo, Sim. né? Do medo de estar falando sobre o luto, né? Então, tem gente que não pode nem ver o carro. Não pode ver. Não pode nem ver o carro. Nossa. Eu já viro assim de lado, porque não, eu não quero ver o seu carro. Eu não entendo, daqui a pouco vê a Gimene, já vira, não quero ver ela. E assim, o curioso é que agora, como a gente está de frente sozinhos na empresa, para muitos eventos que a gente vai, a gente acaba tendo que ir com carro, quando a gente está com plantão, né? No plantão. Então, é comum a gente andar muito com carro. Então, você pode ter certeza, se eu for para uma festa que vai durar muito tempo e seja o meu dia de plantão, a gente vai com o carro da família e eu vou estar dirigindo com o carro da funerária. Olha só como é que muda. Os dois carros vão estar parados lá em frente numa casa. Pode ter certeza. Tá numa festa de aniversário, vai estar lá, foi assim. Porque, assim, não tem previsão. Sim, claro. Né? Claro. É imprevisível. Igual hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu tive que te mandar uma mensagem, vou me atrasar uns minutinhos, porque recebi um chamado, estou tendo que voltar para casa para trocar de carro. Então, isso acontece muito. Sim. Aconteceu também no aniversário do meu filho. Eu tenho 2 filhos. Aí, o aniversário do meu filho mais velho foi em janeiro. E janeiro, a gente tem muitos chamados de translado. Por quê? Muitos turistas vêm para cá. Olha. E aí se empolgam com a praia, se empolgam com o sol, não sei, e acabam falecendo. A gente precisa levar para a cidade de origem, né? Acontece com muito mineiro. Sério? Muito. Muitos mineiros vêm para cá e acabam falecendo, né? Então, aí no dia do aniversário do meu filho, a gente estava lá no meio da festa, aí recebi um chamado dizendo que a gente precisava levar um corpo lá para Belo Horizonte. Então, a gente antecipou o parabéns e teve que sair correndo para Belo Horizonte.
Eu até falo assim, olha como é que muda a rotina, né? Muda a rotina completamente. É igual o cirurgião, né? Eu ia falar isso. Obstetra. Pediatra, obstetra, exatamente. Eu digo, tchau. São profissões, áreas que a pessoa tem que ter essa visão. Como Disponibilidade. essa disponibilidade. Você tem que realmente viver para aquilo ali, você tem que estar. Você deve ficar atenta, né, ao telefone, assim. O tempo todo. O tempo todo. Nossa, caramba, cara. E por isso que é interessante a família estar junto nesse processo. Não é uma empresa que não é um negócio comum, né? Você tem que se envolver com aquilo, não é só um. Sim, e aí você tem que ter o suporte. Como, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então tem os meus pais, tem minha irmã, que ajuda muito. Várias vezes a gente estava em atendimento, eu tive que pedir para minha irmã no meio, assim, 5 minutos para meu filho sair. Isa, pega o Augusto lá na escola para mim, por favor. E aí eu tenho que ligar para a escola, para avisar a escola que outra pessoa vai buscar. Então, isso acontece muito. E você ter essa rede de apoio, isso é fundamental. Nossa, incrível isso, Jermaine, assim. E eu imagino que também é uma coisa que deve ser muito, muito complexa, também deve ser a parte burocrática, né? De você abrir também uma instituição, assim, uma funerária, porque você mexe, você translada corpos, né? Não translada qualquer coisa, né? Então, deve ser uma burocracia, assim, uma regulamentação É bem burocrático, sim. que é pesada. Responsabilidade, né? Exato. Porque uma coisa é você carregar o corpo aqui na região, né? Sai do hospital, leva para o laboratório, sai do laboratório, leva para a capela, sai da capela, leva para o cemitério. Outra coisa é você transportar esse corpo para uma outra cidade, para um outro estado. Isso realmente é uma pressão muito grande para a gente. Não, imagino, porque assim, eu com minha imaginação, né? Enfim, o que eu imagino? Eu falei, sei lá, uma pessoa usa um carro desse, por exemplo, forja ali um carro, não sei o que, tarará, bota um corpo ali e tal, um criminoso, alguma coisa, pode transportar Muita coisa. Entendeu? Tipo, eu fiquei pensando nisso. Falei, não, tô indo pra tal lugar. Sim. Transportar. Acontece isso. Vira e mexe, aparece em algum noticiário, né? Sério? Foi transportado e aí tinha droga. Vira e mexe, Nossa, acontece. sério? Não, acho que hoje não com tanta frequência, mas antigamente a gente ouvia bastante histórias desse nível. Caramba, porque realmente é uma situação delicada, então a maioria das pessoas não quer nem, justamente por esse tabu, né? Não, deixa passar e tal, deixa não sei o que, não, tudo bem. Tipo, até polícia, enfim, deve ser uma coisa meio, sei lá, pensei aqui agora, assim. E você, a Prime tem 2 anos, né? Então, né? 2 anos, Na 3 verdade, anos. ela, como laboratório, ela foi inaugurada em 2021. Entendi. Né? Então vai fazer 5 anos, né? Mas aí como funerária é desde de dezembro de 2022. Cara, que legal. E assim, como laboratório antes ela só prestava... Só prestava serviço. E Ah, essa entendi. prestação de serviço era para quem? Era para as funerárias. Sim. Né? Porque como hoje em dia só temos 3 funerárias com laboratório próprio, todas as outras funerárias, elas precisam, que querem prestar esse serviço, elas precisam terceirizar, né? Então, inicialmente, foi uma prestação de serviço para outras funerárias. Ah, entendi. Então, você diz 3 aqui da região? Que você diz? 3 aqui no município de Cabo Frio. Ah, entendi. Hoje, existem 3 funerárias que possuem um laboratório próprio. E o total de funerários de Cabo Frio, assim... Mais ou menos mais 16, 17 funerários. Poxa, então é algo que é muito melhor então a pessoa ter já o acesso à funerária que já tem um próprio laboratório que já adianta muito mais. Já adianta muito. E sem contar o custo, né? Todas essas funerárias, para fazer a prestação desse tipo de serviço de laboratório, de tanatopraxia, eles cobram a parte. Perfeito. A Prime já tem esse serviço embutido no seu serviço, Sim. né? Cara, que interessante, porque a outra funerária vai até cobrar em cima, às vezes, o serviço dele. Cobram esse serviço em cima. Por terceirizar, né, a produção, eles acabam cobrando em cima, sim, o valor e é passado para a família. E vocês, claro, tem que ter o lucro de vocês também, então já sai mais um pouquinho de diferença e acaba, né, melhor. Acho que isso aí é muito interessante, né? A pessoa já ter esse entendimento, assim, né? E só 3, né? Quer dizer, de 16... Assim, na contratação do plano também, muitos planos, eles não incluem o serviço de laboratório. Eles só incluem o serviço funeral. Aham. Então, quando um familiar tem um plano e aí precisa fazer o tratamento do corpo, o associado, ele paga a mais para fazer. Caramba, então é extra. É extra. São as letrinhas miúdas, né? Exatamente, são as letrinhas miúdas. Eu imaginei isso aqui E na agora. Prime, não. Na Prime, isso tudo está incluso. Então, se você contratar um plano,
o serviço de tanatopraxia, ele está incluso. Gente, então observem aí, de repente, né, tem várias... Fiquem ligados aí. Fiquem ligados. Vão passarem Procurem saber, dê uma ligada para poder saber. Liguem para Prime. É isso aí. É isso. Não, muito interessante, muito importante, assim, sem palavras, assim. Gente, assim, Gimene, pô, eu tô encantado com a tua visão, assim. Eu não vou nem falar com a área. Por quê? Porque eu não sei se todo mundo enxerga a área dessa forma. E eu acho não, que... com certeza Com não. certeza não, né? Com certeza não. É bem pouco usual, imagino. Porque, assim, a área em si é a área, mas eu acho que o que traz beleza a qualquer coisa é a visão humana que existe sobre essa coisa, né? Tipo, se um médico vai trabalhar visando aquilo ali como sua fonte de dinheiro, de ganho e tal, e trata mal e não tem problema, tô fazendo um plantão aqui. Tô recebendo, tô fazendo. Mesmo uma profissão bela, vamos dizer assim, teoricamente, que mexe com a vida e tal, se torna feio, porque o que dá beleza às coisas são as pessoas, a forma que as pessoas enxergam, que ele é muito humanizada a tua forma de ver. Então, assim, eu tô encantado com a tua visão específica, assim, com a visão chamada Prime, né? Porque não só a sua, né? Do seu esposo, enfim. Sim, é a visão da empresa, né? Cara, isso é muito fundamental, a cultura da empresa. Sim, Como enxergar isso? É essa, é trazer um atendimento humanizado a todos aqueles que necessitam. E vocês têm, assim, algum lugar algum contato de vocês? Vocês têm algum... Tem sim, a nossa mídia social, o Instagram, é prime.funerária, que aí é @, né, prime.funerária, você vai encontrar a gente. E tem o nosso contato também, que é o 22 99102 4752. Porque é fundamental, o pessoal deve querer ver direitinho, né? A gente estava conversando antes aqui até de repente... Pô, de verdade, esse conteúdo seu é muito, muito, assim, muito legal, é necessário, sabe? Por favor, bota aí vídeo sobre isso, acho que só o que a gente conversou, assim, e olha que eu como médico, que tô na área, não eu como médico que sei tudo, não, porque eu tô na área, então assim, é uma área muito, eu lido com o início desse processo, né? Só que na verdade, olha só, falta de desinteresse da minha parte, porque eu sempre via a angústia das famílias e queria saber como era, e me perguntava, falava, gente, olha só, vou chamar assistente social e tal. Então, quer dizer, eu mesmo não sabia orientar, e agora, pô, exatamente esse caminho, às vezes, pô, ir no cartório e tal, fazer de tal forma, a diferença tem laboratório, não tem laboratório, tempo. Como que é cheio de tabus, assim, gente? Sim, são muitos processos, né? Muitos processos que a gente tem que lidar e que tem que passar segurança para o familiar na hora da contratação. Assim, uma coisa que é interessante falar, muita gente fala sobre cremação. Interessante. Em Cabo Frio não existe crematório. Então, a gente direciona para um outro serviço em um outro estado. Então, assim, a família, vocês fazem cremação? Não, nós não realizamos cremação, como qualquer outra funerária aqui em Cabo Frio também não realiza cremação. Mas a gente presta o serviço de assistência para a cremação, que é o quê? A gente transporta o falecido para uma unidade crematória e aí é feito... Aí é de acordo com cada instituição, né? Tem um processo. Às vezes as cinzas elas vêm ao mesmo dia. Às vezes as cinzas você tem que buscar daqui a 3, 4 dias. Então, assim, a gente, de acordo com a necessidade da família, a gente busca um crematório que seja mais acessível para ela. Entendi. Interessante. E a busca, eu imagino que de crematório, assim, deve ser baixa ainda, mas você vê alguma crescente, assim? Aqui em Cabo Frio tem tido uma procura bem grande de mesmo? cremação. Porque não tem todo esse processo, né, de despedida, né? Na verdade tem, né? Você pode fazer o processo de velar normalmente. A única diferença é que, ao invés de ser sepultado, a gente vai retirar do local de velório E vai levar para o crematório. Essa é a diferença. Você não acompanha a cremação. Sim, né? Claro. Até familiar, que se quiser ir, sem problema, pode acompanhar, mas você não vê a cremação, né? Isso não é muito comum. Mas você consegue fazer a despedida normalmente. Que interessante, porque eu não tinha essa percepção, assim. Cara, que interessante. E aí, tudo isso pode estar acertado dentro de contratos diferentes, né? Que vocês devem já incluir, né? Tudo mais. Sim. Né? A gente também possui contratos e abrange a cremação também. Pô, Gimene, assim, incrível, assim, o nosso bate-papo, acho que é muito, muito esclarecedor, assim, muito, vou chamar de
iluminador, assim, ilumina realmente, né? Traz consciência, né? Necessário, todo mundo... às vezes, assim, eu vou passar por isso. Tipo assim, eu vou morrer. Sim. Eu vou falecer todo mundo. Então, assim, não adianta eu não falar sobre isso, que eu acho que isso vai acontecer depois. Gente, não É é... imprevisível. Imprevisível, exato. Imprevisível. Assim como o nascimento, a morte também é imprevisível. Exato. Então, como que é necessário, por favor, @prime.oficial, Não. oficial. Pode ver de novo, não tem Vou ver de problema. novo. Vai ver direitinho pra passar. Prime.funerária. Prime.funerária. Cara, porque o meu é Clóvis.oficial, por isso que eu falei, tá? Então é isso. Aí você tá me certo? confundiu. Eu me confundi, é isso aí. Prime.funerária, galera. Tipo, façam conteúdo, divulguem isso, porque é muito rico, assim, de informação, de verdade. Se antes eu já tinha falado com você, bota conteúdo, é curioso e tal, é tabu. Agora mais ainda, como que vocês podem, assim, abençoar pessoas, assim, esclarecer, enfim. Então, tá sendo um prazer, assim, poder falar sobre a história, a sua história, falar sobre a Prime e, principalmente, falar sobre a tua visão, assim, Gimene, de verdade, sobre a tua visão, a visão do seu esposo, a visão, ou seja, da sua família, que é a Prime, porque a Prime é feita de pessoas. Então, assim, a Prime não é uma instituição física, são pessoas, né? São pessoas. E hoje é uma família, né? É isso. É a família Prime. É isso, sabe? Eu acho que é isso que as pessoas precisam no momento do acolhimento, às vezes, quando nem família tem. Sim. Né? Precisam de uma família, de um ombro ali, de alguém ali, de repente, ter essa percepção, porque só tendo essa percepção que vocês vão conseguir oferecer isso, né? Se não tiver isso em mente, não vai conseguir oferecer aquilo que não vai conseguir oferecer aquilo que você não sabe fazer. Exato. Então, cara, Gimene, obrigado demais pela tua participação. Cara, que prazer, isso de verdade. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu tava meio nervoso, você também, a gente tava meio aqui nele. Mas foi tranquilo. Então, bom, a ideia é essa. Obrigado. Pessoal, tamo junto aí. Espero que vocês tenham curtido, que agregue a vida de vocês. Eu tenho certeza que vai agregar. E procurem lá a rede social, se vocês são daqui da região dos Lagos, Cabo Frio, São Pedro, enfim, se você também é de outro lugar, nós estamos aqui na região dos Lagos, a cidade aqui é de São Pedro da Aldeia, no interior do Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem acompanhar meus conteúdos aqui do Libertos, a nossa missão é essa, é expandir a nossa capacidade de ver a realidade através de outros prismas diferentes, seja realidade empresarial, realidade, como no caso que ela passou, realidade que a gente costuma não querer abordar por um tabu. Sim. Enfim, um prazer imenso. Obrigado. Prazer meu. Show. Muito obrigada. Tamo junto, minha amiga. Valeu, galera.